Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. Mas o problema começou no verso de número 8. No verso 15, nós encontramos um moço que ele praticamente estava com o profeta Eliseu quase que num período integral de 24 horas. Por quê, pastor? Porque a história diz que existiam os chamados ranchos de profetas. Esses ranchos eram chamados, considerados escolas de profetas. E nos dias de Eliseu, nos dias de Samuel, nos dias de Elias, provavelmente Eliseu era o líder daqueles profetas. Eliseu foi aquele que foi o sucessor de Elias, filho de Safate. Diz a palavra que após Deus usar Eliseu para fazer frutuar o machado, que história foi essa, pastor? A Bíblia diz que um dos filhos dos profetas, um dos jovens, chegaram para o pastor, para o profeta, presidente, me permite usar essa expressão, Eliseu disse: Senhor, o espaço que nós estamos habitando é pequeno. Aquilo que os historiadores chamam de escola de profetas. E nós queremos ampliar o espaço e vamos cortar algumas, provavelmente era feito de madeira ou talvez de taipa, para que nós possamos cortar algumas madeiras para ampliar o espaço. E a palavra diz que eles foram. Só que um dos trabalhadores, um dos auxiliares, quando estava cortando lá a madeira, o machado escapuliu do cabo e caiu dentro do rio. E ele na hora gritou e disse: ah, meu senhor, era emprestado. Literalmente, o machado era emprestado porque a condição financeira daqueles profetas eram praticamente zero. A maioria dos profetas viviam de ajuda, de doação. Deus sempre usava alguém para suprir a necessidade daqueles homens. Só que Eliseu disse: pegue aí um lenho. Não se sabe explicar como. Eliseu jogou aquele lenho lá no rio, a madeira, e daí a pouco o machado flutuou. E o rapaz pegou a ferramenta de volta. Quantas pessoas se já perderam trazendo para a esfera espiritual, já perdeu a ferramenta que Deus lhe emprestou faz tempo e não está nem aí para recuperá-la mais. A preocupação daquele moço é que era emprestado. Além de ser emprestado, ele tinha uma preocupação maior. Ele tinha que prestar conta. Estava sobre sua responsabilidade. Se você empresta algo a alguém, aquela pessoa passa a ser o responsável. Então, aquela pessoa, no período estipulado, vai ter que devolver aquilo que você emprestou. Se alguém chegar a furtar, a roubar, a quebrar ou a perder, não tem problema, ela vai ter que arcar com sua responsabilidade, porque estava sob a responsabilidade dela. Depois desse episódio, a Bíblia diz que a Síria fez guerra contra Israel, estava em guerra contra Israel. E a palavra diz que o rei da Síria, que a Bíblia não diz o nome, ele traçava os seus planos para atacar Israel. E diz o texto, verso 8, que o rei da Síria fazia guerra a Israel, capítulo 6, verso 8, segundo o livro dos Reis de Israel.
e consultou com os servos, dizendo: em tal e em tal lugar estarei no acampamento. Só que isso aqui, ele estava fazendo estratégia para atacar Israel. Só que lá em Israel, numa cidade chamada Dotã, tinha um homem de Deus que orava. E todos os planos do rei da Síria, Deus revelava ao homem de Deus. E quem seria esse, pastor? Eliseu. Eliseu era um homem de oração. Verso 9 diz que mais o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, ou seja, os sírios vão te atacar ali. E aquilo incomodou o rei da Síria. O rei da Síria ficou muito indignado e fez uma reunião que ele queria descobrir quem era a pessoa que estava o traindo dos seus oficiais. Ele queria saber o que estava acontecendo, porque todos os planos que ele traçava de ataque contra Israel, o rei de Israel ficava sabendo lá. Como é que pode isso? E o rei da Síria fez uma reunião. E nessa reunião, no versículo 11, ele chamou e perguntou: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele subentendeu que entre eles tinha alguém levando o recado. Tinha alguém pegando a informação aqui e levando para o rei de Israel. Mas escute só uma coisa. Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. Deus ainda revela? Sim ou não? Revela, irmã. Começa a orar para ver se Deus não revela o plano de alguém contra a tua vida ou contra os teus. Só que tem um detalhe. Só pelo fato de você ser servo de Deus, orar ao Senhor, Deus começar a te revelar as coisas, você não vai viver dias fáceis. Porque pessoas vão te odiar. É muito simples. Pessoas não vão te aceitar. Porque o fato de você ter uma extrema comunhão com Deus, e Deus começar a te revelar coisas, isso vai incomodar muita gente. Isso incomodou o rei da Síria. Ele fez uma reunião: quem daqui é pelo rei de Israel? E foi revelado uma coisa, no verso 12. Um dos seus servos relatou: não, rei meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, o que, irmãs? Que tu fala na tua câmara de... O que é câmara? As irmãs, lembra o que é câmara? Quarto. O que tu diz lá na tua câmara, ou seja, lá dentro do teu quarto, na tua cama, no teu travesseiro, de noite ou de madrugada, os planos que tu projeta contra Israel, Eliseu fica sabendo lá. Sabe por quê? Porque Deus revela o oculto. E há uma expressão que diz assim: Deus ainda revela o profundo e o escondido. Ele vai mais além. Quando o rei da Síria planejava contra Israel, Deus dizia a Eliseu lá:
E Eliseu passava informação para quem? Para o rei de Israel. Os planos da Síria, Deus revelava e Eliseu falava para o rei de Israel. Só que o problema não é só Deus revelar. É Deus revelar, o profeta passar a mensagem e quem recebeu a mensagem ouvir e fazer conforme a mensagem que lhe foi enviada. Porque não adianta só ouvir. Tem que ouvir e executar, fazer. E o texto diz que quando ele soube disso, a primeira pergunta que ele fez está no verso 13. Mandou alguém procurar saber onde Eliseu morava ou estava. E alguém disse assim: está lá em Dotã. Ele disse o quê? Manda buscá-lo. E ele não mandou buscar Eliseu para conversar com Eliseu, não. Para fazer um banquete para Eliseu, não. Para dar tapinha nas costas de Eliseu, não. Ele mandou para quê, irmão? Provavelmente para matá-lo. E o texto diz que no verso de número 14, ele enviou um grande exército de carros e cavalos e cercaram a cidade. Aparentemente Eliseu estava, na linguagem popular, eu não sei se é uma linguagem militar, estava encurralado. Já ouviram essa expressão? Traduzindo, no olhar humano, Eliseu estava sem saída. Não tem aquele momento que parece que estamos sem saída, irmão? Não é assim? Mas não está, não. Quando você achar, ou você acha que estar sem saída, há um Deus nos céus que já planejou toda a tua saída desta situação difícil. Só que tem um detalhe. Talvez você esteja vendo a coisa só nos olhos carnais. Os olhos que Deus te deu aí no seu rosto. Quando foi pela manhã, eles cercaram Dotã e o alvo dele era o homem de Deus, profeta Eliseu. Irmão, se você for na Bíblia Sagrada, você nunca vai ver um homem de Deus, de oração, que não tivesse inimigos o perseguindo. Todo ele teve. Por que eu e você não vai ficar aperreado porque alguém está nos perseguindo? É natural, irmão. Não era para ser não, mas é. Todo ele, se você for de Gênesis a Apocalipse, todos eles tiveram perseguições, e muitas vezes perseguições cruéis em sua vida. E geralmente esses homens viviam 24 horas sob ameaças de morte. Mas nunca desistiram da sua chamada. Eram homens que, como nós tratamos a semana passada aqui sobre Elias. Elias foi ameaçado de morte por Jezabel. Eliseu agora ameaçado de morte pelo rei da Síria. E por aí vai, esses homens que foram ameaçados de morte, todos eles. Mas nunca desistiram de sua chamada, do seu chamado. Versículo 15 diz o seguinte: que o moço do homem de Deus, deixa eu dizer uma coisa aqui, uma expressão aqui bem interessante. Se levantou
já um pouco tarde, não foi? Levantou muito, acredito que ainda de madrugada. Porque geralmente esses homens, deixa eu só dizer uma coisa aqui para as irmãs, se as irmãs começarem a ler os textos sagrados sobre os profetas, aqueles homens que oravam, eles não acordavam tarde. Na sua maioria, todos eles se levantavam pela manhã, sempre de madrugada, e amanhecia o dia na presença do Senhor. Todos eles. A palavra diz que o moço, quando se levantou, ele teve uma grande surpresa. Levantou muito cedo, tem uma vírgula aí, né? Aí depois vem esse que saiu. Entre vírgula e eis, tem ali a surpresa. Quando ele olha, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e cavaleiros. Aí o moço correu, voltou para o seu senhor e disse: ai, meu senhor, o que faremos? Sabe qual foi a primeira coisa que o moço pensou? Conjecturando aqui, não tem saída. Agora é o fim. Se você andar pensando dessa forma, está errado. Tem saída. Tem saída. Tem, pastor? Tem. Aleluia. Porque eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Pode quem quer que seja esquecer de você. Existe uma pergunta, não é uma afirmação. Alguém fala como se fosse afirmação, mas é uma pergunta bíblica. Pode a mãe se esquecer do filho que ama do seu ventre? Pode uma mãe se esquecer do filho? Mas se porventura ela vier a esquecer, o Senhor nunca vai te esquecer. E quando o moço olhou, disse: meu Senhor, e agora? Vamos fechar agora. Eliseu, quando ouviu aquilo, no versículo 16, ele disse, primeira coisa que ele disse para o moço: não tem mais. Ou seja, não tenha medo. O exército pode vir feroz como vier, mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque quando eles vêm com muita zoada, para querer lhe desestabilizar. Só que você confia em Deus. Quem confia em Deus, quem está agarrado com o Espírito Santo, pede a Ele força, graça, equilíbrio, paz, tranquilidade e vence. O exército estava cercando a cidade. Eliseu disse assim para o moço: não tenha medo. E aí ele explica por que o moço não deve ter medo. Ele diz assim: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o Eliseu diz isso, irmão, parece que eu estou vendo o moço sem entender. Isso, conosco? Estou vendo eu, o profeta e o exército inimigo. Quem está conosco? Só que os moços tinham um problema com ele. Os olhos espirituais dele estavam fechados, cego. Fechado. Ele só estava vendo o exército inimigo. E aí ele desesperou-se. Bateu o desespero. É assim que os nossos inimigos muitas vezes querem nos ver. Desesperados. Desequilibrados.
E aí, muitas vezes, chega e até comenta: colocamos medo nele e nela. Conseguimos tirar ela do salto. Conseguimos tirar ele do salto. Me permita essa expressão. Conseguimos deixar ele e ela nervosa. Sabe por que muitas vezes deixa? Porque a gente esquece de se aproximar mais de Deus. Muitas vezes confia mais no homem do que em Deus. Confia mais em promessa feita por homens do que em promessa feita por Deus. E a palavra diz aqui assim, olha, verso de número 17, para a gente fechar agora. Para que Deus abrisse os olhos do moço, foi preciso o quê, irmão? Foi preciso o quê, irmão? Oração. Eliseu teve que orar para Deus abrir os olhos do moço. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você vai continuar orando. Mas pastor, já orei tanto, não tem problema, continua orando. Alguém disse assim: ore até se tornar íntimo de Deus. Você já se sente íntimo de Deus? Alguém aqui já se sente? Eu não me sinto ainda não. Eu já digo o contrário. Ore até chegar na eternidade. O texto diz que Eliseu orou e disse: Deus, Senhor, peço-te que abra os olhos de quem? Do moço. Isso significa dizer o quê, pastor? Quem vai abrir os olhos de alguém que você está dando conselho é Deus. Você já falou, já sentou, já orientou, já mostrou, já conversou, já disse os pós, já disse os contras, já falou até o que pode acontecer. E alguém não está dando muito crédito. Muitas vezes quando você fala, dá aquele sorriso. Quando você pergunta se entendeu, entendeu sorrindo. Mas Deus está dizendo assim: me busque que eu vou abrir os olhos. Me busque que eu vou abrir os olhos, porque alguém está com a venda nos olhos. E a Bíblia diz que quando Eliseu faz a oração, no pedido dele, o pedido era abrir os olhos do moço para que veja. Quando Eliseu faz essa oração, o texto 17, versículo 17 diz: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Viu o que, irmão? A realidade. Tem gente que quer resolver as coisas só na fala, na teoria dele ou dela, no conhecimento humano. Eu vou resolver, vou sentar, vou falar e vou resolver. Tem coisa que só se resolve com oração, irmão. Porque a oração, quando você começa a orar, Deus vai entrar no coração, na mente, vai tirar a venda que está na frente dos olhos. E o texto diz aqui: e eis que no monte tinha o quê, irmã? Estava cheio. Não era muito, não era pouco, não era muito. De cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se a Síria tinha um exército grande, Deus tinha maior. O Senhor está dizendo assim para mim e para você nessa tarde: não se intimide com o exército da Síria. Eles vão cercar a cidade. Eles vão tentar intimidar. Eles vão tentar colocar medo. Eles vão tentar colocar terror. Eles vão tentar te desestabilizar. Eles vão tentar te desequilibrar psicologicamente. Mas você vai dizer: maior é o que está comigo. Tem cavalo e carro de fogo ao redor de você para proteger a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus está no controle de tudo.
Leve essa palavra aqui nessa tarde. E diga: Senhor, maior é o que estão conosco. Você pode repetir comigo em nome de Jesus? Maior é os que estão conosco. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem muito cavalos e carros de fogo para proteger a tua vida. Continue orando. O segredo é orar. Não desista de orar. Glória a Deus. Não desista. Mas pastor, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo muita coisa e você não está vendo, porque tem coisa que Deus não revela a gente. Tem coisa que Deus, ao seu tempo, Ele faz e ao seu tempo Ele revela. Que Deus continue abençoando a igreja. Que nós possamos confiar mais no Senhor. Esquecer os adversários, os inimigos, aqueles que trabalham contra nós. Vão ser muitos, mas maior é o que está conosco. Ele já deu a ordem em seu favor. Você crê nisso? Diga amém. A palavra diz que em Salmo 91, versículo 11: aos teus anjos dará ordem, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Faça como Eliseu. Confie no Senhor. O moço ficou desesperado, porque não estava tendo a visão espiritual. Quando nós estamos visualizando as coisas espirituais, irmãs, nós temos paz. Nós ficamos tranquilos. O inimigo está ali, feroz, ruivando para lhe atacar. Aí você passa tranquilo. Porque ele não vai desestabilizar você. Mas quando a gente não ora, fica logo nervoso, nervosa, quer resolver, quer fazer isso. Eliseu disse: não, quem vai resolver é o Senhor. Quem vai resolver é Deus. O rei ficou irado. Eu quero saber quem aqui está levando meus assuntos para o rei da Síria. Vocês não vão me dizer quem é não? E alguém disse assim: não, meu senhor, eu sei quem é. Quem é? Está aqui, está nada. Está onde? Está lá em Israel. Tudo que o rei fala, lá no seu quarto, na hora de dormir, ele sabe lá. Irmã, Deus revela, irmã. Deus ainda revela ou não revela? Revela. Como é que é? E quem é que está fazendo isso? O homem de Deus, Eliseu. Manda buscar. Mas não é assim que se trata um homem de Deus. Eliseu vivia em oração. Deus respondeu por Eliseu. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a igreja.